Por que escolher produtos da Cerâmica Tavares? Cerâmica Tavares, qualidade e inovação com responsabilidade. Ele é um dos grandes nomes no Brasil hoje com relação à pregação da Palavra de Deus, com um programa evangélico, o programa Verdade e Vida. Aqui do meu lado o pastor Hernandes Dias Lopes, que tem esse programa pela Presbiteriana. Pastor, hoje aqui, prestando um pouco atenção na pregação do senhor, o senhor falava basicamente sobre aquela passagem de Paulo, onde ele encontra vários deuses e aqui ele fala das pessoas crerem naquele Deus que realmente não existia ali, um templo para ele. Hoje, se a gente for pensar, há algo parecido, porque há muitas filosofias e muitas opiniões que as pessoas encontram até mesmo na mídia. Muito obrigado por participar do seu programa. O homem sempre é um ser devoto, o homem é um ser religioso por natureza. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem tem necessidade de adorar. Ele, se não conhece o Deus verdadeiro, ele fabrica um Deus para ele. E ele adora um Deus criado por ele mesmo. E mesmo vivendo hoje numa sociedade secularizada, onde cresce o ateísmo, mas o homem sempre vai adorar alguém. Quando ele não consegue adorar um Deus que ele mesmo cria, ele adora ele mesmo. A questão básica é: que Deus você está adorando? Será que você pode conhecer o verdadeiro Deus? E quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, ele fala exatamente, numa terra de muitos deuses, acerca do Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta a vida, é o Deus da salvação, é o Deus que é Senhor dos céus e da terra, é o Deus que não é fabricado pelo homem, não é feito de ouro ou prata, não é um ídolo, é o Deus que convoca as pessoas ao arrependimento e que um dia vai julgá-las. Então, este Deus é o único Deus, ele não foi criado, ele é o Criador, ele existe por si mesmo, ele não deriva sua vida de ninguém. E esse Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, é o único Deus que pode nos salvar e dar razão à nossa vida. E o que a gente consegue perceber é que, assim, hoje numa pregação, o senhor utiliza fatos científicos, alguns números, algumas constatações para realmente provar a existência de um Deus, a existência de que o cristianismo realmente seria a forma certa de se viver. Hoje é mais difícil convencer as pessoas da existência de um Deus do que se era no passado, e por isso a necessidade de se falar essas coisas? Na verdade, o homem, ele sempre criou reservas e barreiras para crer. A fé é um dom de Deus. O homem só pode crer quando, na verdade, tem sua mente iluminada pela verdade, quando o Espírito de Deus toca o seu coração. É bem verdade que hoje existem mais argumentos articulados contra a fé cristã. Por exemplo, países que foram outrora reconhecidamente protestantes, hoje, muitos deles na Europa, têm sucumbido ao ateísmo, ao secularismo. A Inglaterra, por exemplo, berço da fé cristã, que mandou missionários para tantas regiões do mundo, hoje é conhecido como o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Recebi um e-mail há poucos dias dizendo o seguinte: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, de George Whitefield, de Charles Haddon Spurgeon, de David Brainerd, de William Carey, de William Wilberforce, de John Stott, de Mark Lloyd Jones. A Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, é o país dos ateus, é um país que vê aqueles que um dia professaram a fé cristã venderem os seus templos para se transformar em boates, em bares, em museus, em mesquitas muçulmanas. Há uma conspiração deliberada, como que um ataque de grosso calibre contra a fé cristã.
A nossa fé, a fé cristã, não é uma fé irracional. Ela é uma fé racional. Crer é também pensar. Nós damos razão da esperança que há em nós. Há argumentos lógicos, racionais, científicos que provam o criacionismo, por exemplo. O criacionismo não é uma teoria, é um fato científico. Teoria é a evolução. Agora, nós cremos pela fé que esse universo que foi criado por Deus. Isso é um elemento de fé, isso é uma matéria de fé. Que o universo foi criado, isso nós provamos cientificamente. Por exemplo, nós sabemos que o universo é formado de matéria e energia. Nós sabemos que o universo é governado por leis. Nós sabemos que matéria e energia não criam leis. Nós sabemos que leis não criam a si mesmas. Consequentemente, este universo que é formado de matéria e energia e que é governado por leis, teve alguém que criou essas leis. Quem é esse alguém? Nós entendemos que esse alguém é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Paulo não teve nenhum problema intelectual, nenhum complexo de, na terra dos intelectuais, na Atenas de Péricles, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, afirmar que Deus criou os céus e a terra, que Deus de um só homem criou a raça humana para povoar toda a face da terra. Então, não precisamos ter complexo de inferioridade intelectual para acreditar em Adão e Eva, para acreditar que Deus criou todas as coisas do nada. A fé cristã é a fé racional, é a fé que está fundamentada não em teorias, mas em fatos científicos, porque o mesmo autor da ciência é o autor da Bíblia, é Deus. E é nesse Deus todo-poderoso que está estribada a nossa fé. Agora, pastor, para a gente encerrar, até porque o pastor aqui está numa correria, é a primeira vez que ele vem ao Seridó, está voltando agora para Natal pegar o voo. Para a gente encerrar, o senhor falando sobre essa questão de um Deus único, é uma crença que muitas religiões têm, mas falando basicamente sobre o cristianismo. O senhor concorda que hoje o cristianismo passa por uma crise, já que, por exemplo, hoje a população brasileira assiste uma guerra entre pastor Valdemiro e pastor Edir Macedo, brigando, por exemplo, por poder. Como é que o senhor enxerga isso? Uma briga como essa é sinal de que o cristianismo está passando por crise? Veja bem, o cristianismo não está passando por crise. Nós não podemos achar que tudo que existe em nome de igreja evangélica é o cristianismo, na sua essência, na sua pureza. Existem muitas vezes desvios da fé cristã genuína, verdadeira, bíblica. O que nós estamos assistindo no Brasil, infelizmente, é uma explosão, não da fé cristã, não do verdadeiro cristianismo, mas de um cristianismo híbrido, místico, sincrético, que tem abandonado os verdadeiros fundamentos do Evangelho para abraçar um outro Evangelho. Um Evangelho que não é o Evangelho da cruz, não é o Evangelho da graça, não é o Evangelho da salvação, do novo nascimento, do arrependimento de pecados, do juízo final, da segunda vinda de Jesus, mas uma espécie de Evangelho de mercado, onde muitas vezes a igreja está se transformando numa empresa, o Evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócio, os crentes em consumidores. E o fim último de algumas igrejas e empresas é o lucro. Mas este não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é puro. Ele visa a glória de Deus. Ele busca a salvação dos perdidos. Ele não é uma panaceia que apenas procura acalmar os dramas existenciais apenas do aqui e do agora. Sempre que Jesus Cristo foi procurado apenas para a realização de um milagre, ele fugia da multidão, porque na verdade ele veio para trazer o reino de Deus, ele veio para nos reconciliar com o Pai, ele veio para nos dar vida eterna. Muito embora nós professamos crer em milagres, porque o nosso Deus opera milagres, mas o milagre em si não é o Evangelho todo. O milagre é apenas um sinal da chegada do reino de Deus. Mas o Evangelho é insubstituível.
E o que nós estamos assistindo muitas vezes é um desvio da rota desse verdadeiro evangelho. A igreja cristã genuína, que não apenas carrega uma Bíblia na mão, mas de fato crê na infalibilidade das Escrituras, na inerrância das Escrituras e na suficiência das Escrituras, ela professa uma fé onde ela diz: a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática, eu pauto a minha crença, a minha teologia, a minha doutrina e a minha conduta pelas Escrituras. Então, o que nós precisamos no Brasil é de uma nova reforma, de voltar ao antigo evangelho, de voltar ao evangelho dos apóstolos. O que nós precisamos no Brasil é de um reavivamento espiritual, voltar a uma vida de poder, não a vida cênica, não a vida de teatro, não a vida de performance diante de uma multidão, mas uma vida consistente, seja em público, debaixo dos holofotes, seja atrás dos bastidores. Uma vida coerente, uma vida cujo testemunho referenda a mensagem. Ok, pastor, obrigado pela sua participação. É lógico que a gente queria poder ficar aqui conversando a noite inteira com o pastor. Parabéns pela sua pregação aqui. Foi uma pregação que realmente trouxe essa questão da essência do cristianismo e não essa questão dos valores financeiros, não essa questão de bênçãos materiais, mas realmente mostrar um Jesus Cristo vivo aqui em Currais Novos. Obrigado, pastor, e boa viagem aí de retorno. A gente aguarda o senhor lá na Rede TV, no programa Verdade e Vida. Muito obrigado e meu abraço a todos aqueles que nos assistem. Deus abençoe o seu coração.